Papo de facu. Olá, como se chama? Meu nome é Maria. Bem-vinda à escola. Não sabe andar? E nem falar? Não sabe fazer nada? O que aconteceu? Você é estranho. Olha, é bem fácil. Se quer mexer uma mão, faz assim. E aí mexeu. E se você quer falar, faz assim. Olá. E então falou. Muito bem, no programa de hoje a gente vai tratar o tema escolarização de alunos com deficiência. E a gente usou como guia esse livro da professora doutora Giovana Mendes, que é uma pesquisadora de educação especial, professora da UDESC. Então, acho que nada mais legal do que começar o programa assistindo o vídeo dela. Vamos conferir? Então, atualmente, qual é a nomenclatura que se utiliza? O Brasil, ele é signatário de uma série de legislações internacionais. E por conta de ser signatário dessas legislações, o Brasil adotou uma nomenclatura que é pessoa com deficiência. Então, essa é a nomenclatura. Qual é o papel da escola diante dessas diferenças, né? Essa pergunta é muito boa porque eu acho que ela está no cerne de todas as complicações que a gente tem no que diz respeito à inclusão. Porque a gente tem dificuldades de compreender que quando a gente defende uma escola para todos, a gente não está defendendo uma escola igual para todos, né? A gente está defendendo uma escola para todos, mas significa que a gente precisa, para respeitar o direito à igualdade, a gente precisa respeitar o direito à diferença, né? E eu acho que o segredo é justamente esse, de a gente tentar perceber que os objetivos da escolarização, eles podem ser diferenciados a partir das características dos sujeitos, né? Eu não estou querendo dizer com isso que a gente não tem objetivos pedagógicos para criança com deficiência intelectual. Não, a gente vai ter. Na verdade, os objetivos são os mesmos. Eu quero que ela consiga se alfabetizar, eu quero que ela consiga somar, eu quero que ela trabalhe com as suas funções mentais superiores, né? É importante de a gente pensar, porque tem a ver com a pergunta maior. Qual é o objetivo que a gente acha que é da escolarização que a gente oferece para as crianças? A gente oferece uma escolarização que tem única e exclusivamente o papel de trabalhar com os conteúdos acadêmicos? É isso que é o papel da escola? É essa a escola que a gente defende, né? No caso das pessoas com deficiência, dos alunos com deficiência intelectual, o que é muito importante é que a gente precisa compreender que a escola trabalha com um tipo de conhecimento que não existe em outros espaços da sociedade. Não é incrível quando você vê alguma criança incluída, principalmente com os pequenos, tu percebe como se dissipa tudo, assim, tá lá o PC babando, a menina vai lá e limpa ele, né? Aquilo, ele deixou cair uma coisa, ou a cabeça tá pendurada, o amiguinho vai lá e segura, e as experiências são muito positivas com relação a isso, né? Tem uma pesquisa, um documentário falando de experiências bem-sucedidas de inclusão, né? E é muito interessante ver os pais dizendo assim: o meu filho se tornou uma pessoa melhor depois que ele começou a conviver com o fulano, né? Ele se tornou uma pessoa mais solidária, ele se tornou uma pessoa mais compreensiva, né? E eu acho que isso é fantástico na possibilidade, né? Então, sobre, como a Giovana falou no vídeo, né, a nomenclatura de pessoas com deficiência, que é o correto, né, crianças com deficiência, não crianças especiais, e é um conceito que realmente foi mudando historicamente, né, para cada época, para cada contexto em que ele estava inserido, foi um contexto que foi se modificando, nem sempre foi assim. Porque antigamente as pessoas que tinham mutilações, que tinham outras realidades que eram consideradas deficientes, não o conceito de deficiente que a gente tem hoje, né? Uma coisa que eu achei legal que ela falou da nomenclatura é a história a criança não é... Porque a gente confunde educação especial com criança especial, né?
Não é. A educação especial vem da especialidade da educação, que se chama de educação específica. E não de a criança ser considerada especial, porque isso difere ela do outro, que não é o que essa educação, que a ideia propõe, né? A gente tem as legislações a âmbito nacional, a Política Nacional de Educação Inclusiva, que fala, difere a deficiência, a educação dessas pessoas em 3 tipos. São a deficiência de longo prazo, impedimento de longo prazo, para aqueles que têm deficiência física e mental, aqueles que têm transtornos globais, que daí, por exemplo, quem tem autismo. E aí todos frequentariam a mesma escola? É recomendado, assim, que se faça essa socialização numa escola regular, mas existe aqueles centros especializados, que também os pais aí podem escolher e levar os seus filhos para esse espaço. Porque daí, nessa questão de espaço, o pai escolhe para levar, entra muito também o papel da escola. Porque a instituição que tu escolhe para levar o teu filho, qual é o objetivo dessa instituição, né? Como a professora falou ali. Mas às vezes não tem escolha, né? Por exemplo, as pessoas que não têm um poder aquisitivo muito bom, digamos, depende muito do Estado, o que o Estado tem para oferecer para inserir essa criança com deficiência dentro de uma escola normal, por exemplo, uma escola de ensino regular, eu não sei. A legislação garante a criança ser escolarizada se assim for a vontade dos pais, né? Isso. Sim. Não é obrigatório. Mas será que efetivamente é fácil inserir essa criança no contexto escolar junto com as outras crianças? Por que colocar ela na escola, né? Nisso a gente pode entrar no que o John Dewey fala, porque ele fala dentre as 3 funções da escola, sendo a escola um ambiente especial, que uma delas é mostrar os outros ambientes, porque quando a criança está inserida no ambiente dela, nas funções dela, na rotina dela, ela não tem contato com os outros ambientes. Então a escola tem essa função de mostrar esses outros ambientes. E uma criança com deficiência numa sala de aula com outras crianças que não têm deficiência é proveitoso para os 2 lados. Porque uma criança que não tem deficiência vai passar a ver como que é a rotina, os cuidados, como é igual a dela, e vai conviver, vai ver como funciona, como tratar com essa criança. E a criança com deficiência vai interagir, porque o John Dewey também fala que não é a educação, a gente não passa a educação. A educação, a criança se educa no ambiente, então esse ambiente especial vai proporcionar essa educação para a criança, né? Então ela vai no ambiente, nos fazeres do dia a dia, ela não precisa necessariamente sair sabendo matemática, sair sabendo geografia, ela vai saber interagir, ela vai aprender com outras coisas, né? Deus o termo ampliar repertório, né? E no fim acaba ampliando repertório para os dois para todos os envolvidos. E uma coisa interessante que a gente tem disso é o vídeo que a Maria Júlia gravou, falando como que era a convivência com uma amiguinha dela que tinha síndrome de Down nas 2 salas que ela frequentou. Ela fez um vídeo bem legal, falando que a gente vai ver. Bom, eu ajudava bastante ela, eu brincava com ela, era bem bom, eu gostava bastante dela, adorava ela, e no recreio a gente brincava muito, ela me deitava no chão e começava a me arrastar pelo pátio inteiro, ela botava os cabelos pra cima, a gente brincava um monte. Eu ficava o tempo todo brincando com ela. Era muito bom. Eu acho que sim, porque às vezes na aula ela falava as coisas, mas assim, ela também, como ela tem esse problema, ela não sabe, então eu acho que a escola ia ajudar ela nisso, a poder desenvolver mais a fala, né? Falando nisso do ampliar repertório, né, o Vygotsky também ele botou que a educação, o desenvolvimento cultural das funções psicológicas do sujeito, independente para qual aluno é, se é com deficiência ou sem deficiência. O que difere é os modos de participação e da inserção dos sujeitos na prática, né? Que daí vai muito também do papel do mediador, do professor, de ter as habilidades, né? Para que aquela criança se desenvolva o máximo possível. Desenvolva a sua habilidade, assim como uma criança que não tem deficiência. De partir do que é da normalidade, por exemplo, uma criança que está inserida numa escola, num contexto dito normal, e é inserida uma criança com deficiência. Como que aquela criança, já dentro daquela... Sim, da rotina, enfim,
dentro da rotina, como que aquela criança aceita a criança com deficiência, mesmo porque tem vários, dentro dos tipos de deficiência, tem aquela criança que tem a dificuldade motora, tem a dificuldade psíquica, então tem aquela criança que vai babar, que vai ter convulsões, então a visão daquela criança na escola de recepcionar essa outra criança com um problema, será que não causa um pouco de trauma? Sim, mas aí, por exemplo, a visão da Maria Júlia que a gente viu agora, nela não causou, ela era uma amiga dela. Mas pode causar um trauma com uma outra criança não portadora de deficiência. Sim. Então, acaba sendo uma coisa muito... O que me faz pensar o que tu trazes, tirando o romantismo de um lado, é que ainda tem muita gente que acha que é prejudicial, não no sentido de conviver com uma criança, mas, por exemplo, uma mãe de uma escola onde tem 2 professores para 20 alunos, entra uma criança especial. Desculpa, uma criança com deficiência. Ela sabe que se um professor vai ficar só com aquela criança, a outra fica com os 19. Sim. Então, como ainda existe uma coisa muito, uma carga muito grande nisso, a sociedade também não encara como uma coisa 100% positiva. Né? E enquanto isso não for visto como 100% positivo, aquela história, quando o país não for para cada um, pode estar certo, não vai ser para nenhum. Se essa premissa, se todas as coisas que estão envolvidas não forem reanalisadas, tem que pesar isso, a importância do... É o que eu falei, a criança não vai aprender com uma pessoa, ela vai aprender no ambiente, nas situações, então o professor vai mediar esse aprendizado, mas tem que medir o quanto é proveitoso, sabe? O quanto um vai ensinar para o outro, vai mostrar essa convivência. E é claro que os pais, quando eles forem pensar, eles vão pensar que eles querem a atenção dos filhos, da professora nos filhos dele, mas eles não vão conseguir. É uma coisa que eles têm que entender que a convivência é muito interessante. O dia a dia, as coisas que eles vão fazer, as brincadeiras que eles vão fazer. A criança adora ajudar uma a outra. Lembra a Maria Clara falando, a Maria Júlia falando como é legal brincar e ensinar e fazer. Essa interação é muito proveitosa. Tem que colocar na balança, sabe? Eu acho que essa é uma balança que está nítido, que está ganhando muito para a inclusão. E a partir desse momento que a gente começa a estudar, começa a se aprofundar um pouco, quando a gente não tenta levar muito para o romantismo, a gente tenta trazer para a realidade, mas justamente a realidade daquelas crianças que não têm um poder aquisitivo muito bom e são deficientes, é enriquecedor para a gente, mas eu acho que o que eu vejo hoje é muito difícil, eu acho, para quem tem uma criança deficiente. Eu acho que tem muito caminho ainda, apesar de ter nas leis tantas coisas que acho que eles guardam, mas eu acho que é ainda muito difícil, a gente tem que caminhar muito ainda pela frente, principalmente a gente, na nossa cabeça agora em formação. Eu acho que a gente tem que amadurecer muitas ideias, tanto estudando, quanto trazer para a nossa realidade também, no nosso dia a dia. Como seria cuidar dentro de uma sala de aula de uma criança com deficiência, nós aqui? Como é que a gente reagiria? A gente está preparado para isso, né? Sim, e também é muito válido a gente, como a Cia falou, né, o pesar isso. Porque também depende muito da deficiência da criança. Não são todas que podem estar no meio com crianças normais, como a gente nomeia. Não são todas as crianças que vão ter um ganho positivo em estar em uma sala normal, como a gente classifica. Sim. Não são todas que têm essa condição, né? Mas você acha que não vai ter alguma coisa positiva, mesmo a criança não tem criança que não tem condições. São muitos, a avaliação do portador de deficiência é muito ampla. Então a gente está considerando dentro de um portador de deficiência que tem algum benefício de ir para a escola, porque tem alguns que realmente os próprios psiquiatras que tratam já dizem que ou que não tem. É por isso que tem que estar tudo bem interligado, a saúde, né, a escola tem que ter uma interação muito positiva nesse sentido de qual é a dificuldade da criança, qual é a deficiência daquela criança. Ver a criança em si, né, um ser, um indivíduo único, é difícil fazer esse diagnóstico todos juntos, enfim. Porque eu acredito que parte muito das políticas públicas que a física inicia tudo aí, porque infelizmente não dá certo e é dificultoso, sim, mas porque também o processo político aqui é muito complicado. A lei diz uma coisa e a prática é outra, né? Então a lei é o começo de tudo e guia na prática, né? Não sei se
E também se a gente parar assim para pensar, poxa, só a partir de 1970 que começou a ser realmente discutido a educação especial, enquanto educação especial. É recente, né? É muito recente, vai fazer nem, não faz nem 50 anos, 46 anos. Tem muita Isso é coisa discutido. pela frente ainda a ser discutida, a ser averiguada, enfim. na área. Muito bem. Então, hoje a gente fica com essa luz para pensar em Esse início de esse início de discussão e façamos cada um o nosso pequeno papel para que algo aconteça como uma evolução nesse sentido, uma maior participação. Maior interesse também. Mais esclarecimento. Ficamos por aqui até o próximo programa. #Papo de Favor.